Deixa eu iniciar a gravação aqui e a gente começa. Vamos lá. Então, a gente vai continuar aqui em citologia, tá? Não tem como fazer meus desenhos aqui, que minha mesinha deu pau hoje no cabo, enfim, sei lá. E depois eu resolvo isso. Então, a gente começou a conversar sobre a teoria celular, né? A gente viu o que era uma célula, quais os principais tipos de célula. E aí eu começo perguntando a vocês. Vamos relembrar. O que é uma célula? Quem lembra? É uma estrutura fundamental e a menor estrutura que todo ser vivo possui. Show de bola. Então, aquela menor unidade morfofisiológica, né? De anatomia e fisiologia do nosso corpo, que a gente... É a unidade fisiológica e morfológica dos Exatamente. seres vivos, né? É isso? Boa. E a gente dividiu ela em dois grupos, células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são aquelas células primitivas que não tinham carioteca. Já as células eucariontes, que estão aqui, ó, elas têm carioteca. Carioteca é aquela membrana que vai delimitar o espaço nuclear. São as células mais modernas, mais novas. Tranquilo, suave, todo mundo entendeu? Uhum. Ô, Henrique, o núcleo é o quê? Vamos discutir ele já já. O nucleolo vai ser um núcleo dentro do núcleo, beleza? Ele está aqui, ó. Tá vendo essa bolinha azul? Uhum. Pronto, esse é o nucleolo. Tá certo. Vamos discutir ele já já. Então, nossa célula vai ter uma sopa de organelas, né? Vão ter várias organelas, que a gente vai discuti-las hoje, né? Já discutiu algumas, eu vou revisá-las, algumas delas, e vamos aprofundar mais algumas coisas, tá? Nesse slide tem uma comparação, quando vocês pegarem esse slide, dessa célula animal com a célula vegetal, certo? E são das primeiras distinções que vocês têm que fazer. Qual a diferença de uma célula vegetal para uma célula animal? Tá? Mas vamos lá. Vamos começar essa jornada falando do núcleo. Coisa que a gente não falou ainda. Vamos falar sobre ele hoje e revisar algumas organelas que a gente já viu. Qual a função do núcleo? Quem pode me dizer? Seria conter o material genético? Certo? Exatamente. Então, no núcleo é onde você vai encontrar o material genético. Nosso material genético é gigantesco, diferente dos seres procariontes, né? E aí, se a gente lembrar, nosso DNA é gigante, mas ao mesmo tempo é muito sensível. Então, ele está armazenado numa estrutura nuclear, evolutivamente é mais vantajoso, porque diminui a probabilidade de acontecer interferências nesse material genético. Vocês concordam? Uhum. Sim, sim. Então, se por acaso meu núcleo da minha célula fosse do tamanho de uma bola de tênis, eu teria mais de 40 quilômetros de DNA dentro dessa bola. Então, é muito grande a relação, a proporção, né? Nosso DNA é gigantesco, beleza? E se a gente lembrar da sigla de DNA, quem consegue lembrar o que é DNA, a sigla? Alguém lembra? Desoxirribonucleico, né? Ácido Desoxirribonucleico. ribonucleico, exatamente. Então, é ácido, ele é muito ácido. Nosso citosol, nosso citoplasma, ele é neutro. Então, esse material genético ele tem que estar separado do citoplasma. O citoplasma é neutro e ele é ácido, certo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Show. Gostando da participação, hein? Assim que eu gosto. Então, nós temos seres, os seres eucariontes, né, que possuem o núcleo, eles podem ser uninucleados, multinucleados ou anucleados. Vamos trazer para o nosso corpo. Nossas células, em sua grande maioria, elas são uninucleadas, mas nós possuímos células anucleadas e células multinucleadas. Quem me dá um exemplo de uma célula anucleada do nosso corpo? Um glóbulo... Ai, eu esqueci. Mas eu acho que é o glóbulo vermelho. Glóbulo vermelho. Agora. Bem. Isso. Então, vamos chamar esse glóbulo vermelho de um nome mais atrativo, mais vestibulando. A gente pode chamar ele de hemácia. Mas vocês são meus alunos. Eu vou intensificar mais ainda com vocês. Em vez de chamar de hemácia, a gente vai chamar ele de eritrócito. Eritro vem de vermelho e ócito de célula.
Então, os eritrócitos, eles são os glóbulos vermelhos, que é a mesma coisa que hemácia, são nossas células vermelhas do sangue. Elas são anucleadas, galera. Elas não têm núcleo. Mas será que sempre foi assim? Não. Essas células, antes delas se tornarem eritrócitos, elas eram chamadas de eritroblastos, quando elas eram células jovens. Então, sempre que vocês virem essa terminação de blasto, quer dizer que é jovem. Então, é eritroblasto, célula jovem. Essa célula jovem, ela tinha núcleo, tá? Só que ela expulsa seu núcleo e suas organelas, a maioria delas, para ficar com espaço para transportar o oxigênio. Alguma dúvida? Não. Nenhum. Tá show. Todo mundo entendeu? De verdade? Sim. Uhum. Beleza. Já as células multinucleadas, tá, galera? As células multinucleadas, elas, no nosso corpo, a mais comum são as células musculares esqueléticas. A célula muscular esquelética, ela tem pelo menos 5 núcleos periféricos. Por quê? Como é que se chama uma célula muscular? Miócito. Então, o miócito, quando ele era um mioblasto, blasto de novo. Quando ele era um mioblasto, ele era um pacotinho, deixa eu até ligar minha câmera aqui para vocês poderem me ver, tá? Eles eram um monte de pacotinhos, um monte de células separadas, e essas células elas se fusionam formando um feixe. Esse feixe recebe o nome de miócito. E aí, como várias células se juntaram para formar uma única célula, ela fica multinucleada, com mais de um núcleo. A gente chama isso na biologia de sincício. O que é um sincício? Quando várias coisinhas se juntam para formar uma única. Então, vários mioblastos se unem para formar um miócito. Isso acontece quando vocês estão na barriga da sua mãe ainda. Quando estava lá na barriga da sua mãe, isso já estava acontecendo. Porque as células musculares, elas não sofrem divisão celular, tá? Depois do período embrionário. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Sim, sim. Alguma dúvida? Acho que não. Certeza? Então, ó, no caso das nossas células de defesa, tipo, algumas delas também podem se aglomerar, formando células maiores, megacariócitos, por exemplo, que também são multinucleadas, mas por causa também da fusão de várias células. E os paramécios, que são protozoários, eles podem fazer isso, tá? Beleza? Esses paramécios são protozoários, né? Protozoários, Uhum. certo? Show. Show. Vocês conseguem ver essa coluna da direita aqui, que está com minha câmera e a foto de vocês? Não, né? Essas fotos que tu espelhou tá tipo cortada. Eu não consigo, não. Como é que é? Fala, Júlia. No meu não aparece, não. Fica, tipo, a borda preta. Só aparece o senhor e o slide. E o slide tá cortado, Henrique. Cortado onde? Em cima? Em cima, embaixo e dos lados. É tipo como se tivesse... cortado. Aí tá preto as bordas. Ah, mas é porque eu acho que é assim mesmo, que o meu slide ele tá horizontal. É porque tá tapando o nomezinho lá em cima. Tenta diminuir, porque dá pra você dar um zoom no slide, etc. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui.
Conseguem ver o slide agora? Ah, não, é porque tá cortado mesmo, né? É, ele é assim mesmo. Porque... Ah, sim, tá certo. Vamos lá. Então, quando a gente fala de núcleo, a gente precisa falar de algumas estruturas, né? Dentre elas, a carioteca, a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma. Certo? Certo. Show. Daí, quando a gente fala em carioteca, é a membrana que recobre o núcleo, certo? Quando a gente fala de cromatina, é uma associação do DNA com proteínas. E quando a gente fala de nucleolo, é um pequeno núcleo dentro do núcleo. E vamos falar do nucleoplasma. Eu vou destrinchar cada um deles, tá? Primeiro, carioteca. A carioteca, ela é uma membrana, tá? Que vai revestir esse núcleo da nossa célula. A gente já falou, delimitando espaço, fazendo um controle seletivo de quem entra e quem sai desse núcleo, tá? Assim como essa diferença, né, protegendo essa questão do pH. Então, essa carioteca, ela é formada por duas membranas, tá? Delimitando esse espaço. Essa membrana é intercalada por poros. Esses poros formam uma estrutura que a gente chama de complexo do poro, que é por onde vão entrar e sair substâncias. É essa estrutura aqui, ó, é um complexo do poro. O vestibular não exige em minúcias como é esse complexo do poro, tá? Mas vocês precisam saber que ele existe, tá? Então, as trocas são feitas por difusão, tanto vindo do citoplasma para o núcleo, quanto do núcleo para o citoplasma. O forro interno dessa carioteca é recheado de lâminas de filamentos proteicos, dando suporte e resistência e estrutura para essa carioteca. Ok? Ok. E os outros? Ok. Tudo certo até agora. Esse mundo negócio de entendeu? troca com o citoplasma por difusão é o quê? Como que é? Esse negócio de troca com o citoplasma por difusão. Difusão é aquela passagem que a gente viu na outra aula, lembra dos transportes? Sim. Que era de positivo para o negativo, que era de quem Uhum. tinha mais para quem tinha menos. Pronto. Sei. Essa troca, com a ajuda, no caso é difusão facilitada. Esses complexos do poro, né, que são proteicos, Uhum. eles facilitam a entrada e saída de substâncias do núcleo, tá? Tá certo. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver, ó, aqui à esquerda, uma superfície do núcleo, ó, toda porosa, isso com técnicas de microscopia eletrônica de varredura. Aqui uma imagem, né, dessa estrutura, né, o núcleo, nucleolo, cromatina, os poros, tá? O complexo do poro aqui embaixo, ribossomos já aderidos a essa estrutura. Aqui, ó, de visão microscópica também desse complexo do poro, e aqui as lâminas, né, proteicas que fazem esse revestimento dessa carioteca. Ok? Ok. Ok. Certo. Então, vamos lá. Quanto à cromatina, então a gente vai falar em mais detalhes dela, porque é o que é mais pedido, tá? Então, a cromatina é nada mais que o DNA enrolado
em proteínas estruturais chamadas de histonas. Então, um conjunto de filamentos que, porventura, vão formar o cromossomo. O cromossomo, ele só é formado quando a célula vai se dividir, ou seja, mitose, meiose, certo? Só aparece cromossomo na hora da divisão. Todo mundo entendeu isso aí? Uhum. Entendi. Sim, sim. Beleza? E aí essa cromatina ela é dividida em heterocromatina, que é a parte não codificante, não ativa, e a eucromatina, que é a parte codificante, a parte ativa. Hétero porque ela é corada diferente, e eu porque está corada mais parecida, mais densa. Então, não sei se vocês conseguem ver nesse cromossomo, tá vendo que tem umas frestinhas brancas, como se fossem umas pontinhas soltas, Sim. e uma parte mais condensada. A parte mais condensada é a eucromatina. E a parte mais solta é a heterocromatina. Certo? Sim. Certo. Sim, sim. Beleza. Então, cromatina resolvido. Vamos falar disso já já de novo, quando eu falar de cromossomo. Os nucleolos e o nucleoplasma. O nucleolo é um aglomerado de ribossomos que vão variar em quantidade e formato, de acordo com o estágio que a célula se encontra. Se é uma célula que produz muita Ô, proteína... Henrique, Oi, meu amor, pode falar. me diferencia aí, pelo amor de Deus, que eu tô perdida. É de ribossomos e cromossomos. Eu tô confundindo. Cromossomo é isso aqui, ó, essa estrutura. Ribossomo é aquela estrutura que está associada ao retículo que faz síntese de proteínas. Lembram que a gente falou na aula passada? Sei. Mas eu vou revisar isso já já de novo, tá? Tá certo. Então, o nucleolo, que é essa massa vermelha aqui, ó, é um aglomerado de ribossomos dentro do núcleo da célula. Porque esses ribossomos são ribossomos especiais que vão auxiliar no processo de transcrição. Lembra da transcrição? De DNA para RNA? Então, células que produzem muita proteína, elas têm muitos nucleolos dentro do núcleo, tá? Principalmente essas células que produzem bastante proteína. Oxente, não é só um nucleolo, não? Pode ter vários, não precisa ser só um, não. Núcleo é essa estrutura maior aqui, certo? Que pode ser, inclusive, mais de um também, de acordo com a célula. Mas os nucleolos podem aparecer em números mais variados, tá? Tranquilo? Isso aqui, essa imagem todinha, essa bola grandona, é só o núcleo. E essa estrutura menor aqui é o nucleolo. O nucleoplasma é a substância gelatinosa aquosa que está dentro do núcleo, tá? Onde está o nucleolo, onde está a cromatina, onde estão enzimas, onde estão moléculas de ATP, onde estão nucleotídeos, ou seja, uma salada de fruta dentro do núcleo. Tranquilo? Sim, sim. Ok. E aí, o que seria o cromossomo? Então, o cromossomo é nada mais que um pacote de DNA. Lembra que eu falei hoje para vocês? Só vai aparecer cromossomo quando a célula for fazer divisão, tá? Sem estar em divisão, sem estar em mitose e meiose, não existe cromossomo, beleza? Então, o que é um cromossomo? Olha essa imagem aqui do canto esquerdo. Não é um X da Xuxa, beleza? São duas hastes, uma do lado da outra. Deixa eu ligar meu microfone aqui para vocês. Então, aqui, ó, uma haste do lado da outra haste, certo? Tá aqui uma canetinha igual a outra. Então, ó, uma do lado da outra. Dá para ver aí? Dá sim. Cada um desses braços é chamado de... Quem sabe o nome? Cromátide. Eu sei, mas... Cromátide. Duas cromátides juntas formam São chamadas de cromátides irmãs, é, professor? Exatamente.
Por que que é chamada de cromátide irmã? Porque a informação de DNA que eu tenho aqui. Elas são iguais. É uma cópia. Certo? Professor, Porque peraí, Henrique, por que uma precisa das pergunta. duas? Oi, pode falar. E por que precisa das duas, se uma é igual a Porque outra? quando a célula for se dividir, vai DNA para uma, DNA para outra. Ah, sim, Ela tá divide certo. igual. Tá? Então, num cromossomo, eu tenho 2 cromátides. E aí, nesse cromossomo, é nada mais que um pacote de DNA. Só que tem ele e sua cópia. Por isso que ele aparece só na divisão. Se eu formasse o cromossomo sem ser na divisão, ele teria apenas um braço. Certo? Ô, professor, uma Uhum. pergunta. Pode fazer. Só pra, duas cromátides irmãs, ambas elas têm 2 moléculas de DNA ou só uma? Porque Cada uma eu tem queria uma muito molécula bem. de DNA. Ah, tá. Só que igual. Uma é igual à outra. Quem falou foi quem, Júlia? Foi eu. Só que é diferente, Júlia, cromátide irmã de cromossomo irmão ou cromossomo homólogo, beleza? Sim, sim. Aí a gente vai falar disso lá em divisão celular. Mas vamos lá. Então, cromossomo, 2 bracinhos, cada bracinho, cromátide. Como é que forma esse cromossomo? Meu DNA, ele se enrola em octâmeros de estonas. Por que octâmeros? Porque tem 8 bolinhas dessa, tá? Que são estonas. Então, o DNA se enrola nessas estonas, essas se enrolam umas nas outras, formando um nucleossomo, que é o que a bactéria tem, por exemplo. Esse nucleossomo se enrola cada vez mais, formando a cromatina, vai ficando cada vez mais condensado. E aí eu formo meu cromossomo. O cromossomo é nada mais que um pacote do DNA. Eu empacotei o DNA formando o cromossomo. É muito mais fácil trabalhar com ele organizado, empacotado, do que ele todo difuso, todo solto, tá? Por isso que ele aparece na divisão, para que a gente divide de forma mais correta. Ok, pessoal? Ok, Uhum. ok. Ok. Dúvidas? Não. 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 Jamais, né? Então, ó, o cromossomo é formado de DNA, ou de ADN, né, em português. Nas bactérias, todos os genes são contidos em uma única molécula de DNA. Por quê? A bactéria tem apenas uma moléculazinha de DNA, um DNA circular. Então, ela só forma um único cromossomo. Ela tem poucas centenas de genes. Então, nas células eucarióticas, há geralmente vários cromossomos por núcleo, tá? Nossas células somáticas, que são as células do corpo, elas possuem 46 cromossomos. Então, 23 pares de cromossomos, tá? Na célula sexual do nosso corpo, a gente tem apenas 23 cromossomos. A biologia considera 46 como um número diploide, 2N. E a célula sexual, haploide, apenas N. Tá? Tranquilo? Ô, professor, Uhum. o que geraria para uma pessoa ter 47 cromossomos? Depende da posição do cromossomo. Se for na posição 21, por exemplo, pode ser síndrome de Down. Ok? Que é chamada Ok. a síndrome de Como Down assim, posição 21? geneticamente. Oi? Como assim, posição 21? Eu acho que eu botei um cariograma aqui, deixa eu ver. Aqui. Tá vendo isso aqui? Isso é um cariograma. A gente induz a célula a se dividir na hora que ela está na meiose, na metáfase, desculpa, a gente libera uma droga chamada de colchicina. E ela impede que os cromossomos sigam com o processo de divisão. A gente tira uma foto e organiza esses cromossomos. Isso aí é só um desenho, claro, mas isso é feito na vida real. E aí, cada par desse, ó, representa informações genéticas para o nosso corpo. Então, nós temos 23 pares, 46 cromossomos. O par 23 é representação sexual, XY. No caso aí, é um homem. E aí, como Lívia falou, não foi?
Se fosse 47, por exemplo, se fosse na síndrome de Down, nesse par 21 iria ter 3 cromossomos. Então, geneticamente, o nome da síndrome de Down é trissomia do cromossomo 21. Porque na posição 21, em vez de ter 2 cromossomos, tem 3 cromossomos. Tá? Uhum. Caramba, que onda. Pois é. Então, é um erro na hora da divisão celular, né? Aí, erro na meiose, no caso, formou o óvulo ou espermatozoide de alguma forma errada, com um cromossomo a mais, e aí, na hora do emparelhamento, acontece esse prejuízo, tá? Essa síndrome não é doença, é uma síndrome, tá? Uma pessoa que tem Down não é doente, não é uma doença, não é uma patologia, é uma síndrome, ok? Então, nas células, como eu falei, eucarióticas, nós temos esse número maior de cromossomos, tá? No caso da nossa espécie, 46. Então, uma molécula de DNA por cromossomo, não esqueçam disso. Então, por exemplo, a drosófila, que é uma mosquinha, tem 8 cromossomos, o centeio 14, o coelho 44, a cobaiazinha 16, um avoante, que é uma espécie de passarinho, 16, o caracol 24, minhoca 32, um porco 40, trigo 42, humano 46, o macaco 48, o rato 44, o carneiro 54, o cavalo 64, galo 78, uma carpa 104, borboleta 380 e samambaia 1.200 cromossomos. Meu Deus, que massa. O que é que isso leva a discussão para a gente? O que é que a gente pode discutir analisando essa tabela? Que representação evolutiva pode ter nessa tabela aí para a gente discutir? Só Como deixar assim? Eu não entendi, não. uma ideia. Evolutivamente, será que a gente pode discutir alguma coisa analisando essa tabela? Não faço ideia. O que é que vocês acham? Que o macaco parece com a gente, né? Os cromossomos. Quase da gente. Pronto. O que a gente pode levar em consideração analisando essa tabela é nada. Não tem nenhuma relação evolutiva. Meu O Deus, número Henrique. não tem Tem nada. que fazer isso, né, mãe? Fica fazendo a gente pensar no que poderia ser, deixa nada. Tá vendo que Não biologia é? é fácil? Então, por que a gente pode levar a nada nisso aí? Numericamente, nada, nada. Mas o tamanho do DNA dos cromossomos é que poderiam trazer um comparativo evolutivo. Então, a samambaia tem 1.200 cromossomos, mas são cromossomos minúsculos, porque elas têm pouca informação genética. Mas o nosso DNA é gigantesco. Se eu analisasse aqui o número de quilobases no DNA, aí sim, nós estaríamos lá em primeiro lugar. Beleza? Isso sim pode levar em consideração em comparação evolutiva, mas o número de cromossomos não tem nenhuma relação, tá? E cromossomo tem tamanho? É diferente? Tem. Olha Por que aqui, a da ó, gente é maior? porque a gente tem muito DNA, nosso DNA é gigantesco. Nosso DNA é muito, 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 muito grande. Para você ter noção, quem foi que falou? Giovana. Então, para você ter noção, nós temos 3% do DNA ativo, né? Lembra que eu falei para vocês? 3% é codificante. Uhum. Nesses 3%, a gente tem entre 30 mil e 35 mil genes. E um único gene pode ter 1 milhão de nucleotídeos. Que é aquelas letrinhas A, T, C, G. 1 milhão num único gene. Nós temos de 30 a 35 mil genes. Isso na parte ativa, né? Fora a parte inativa, beleza? Beleza. Então, falando do cromossomo ainda, uma longa molécula de DNA vai formar esse cromossomo. E ele dá 2 voltas aí nessas 8 moléculas de proteína, que são as histonas, nesse octâmero de histonas. E essas histonas são ricas em 2 proteínas, lisina e arginina. Então, geralmente, esses genes mais ativos têm menos histonas ligadas. E durante a intérfase, as histonas estão intimamente associadas aos genes inativos, tá? É o que a gente já conversou. Não entendi.
Essa aqui é aquela parte da heterocromatina e eukromatina que eu expliquei agora há pouco para vocês. Lembram? Aqui, ó. Não lembro não, Henrique. A Ah, sim, sei. heterocromatina é a parte não ativa. A eucromatina é a parte ativa. Certo? A eucromatina que tem expressão gênica e a heterocromatina não tem expressão gênica. É o que está sendo explicado lá na frente para vocês. Tá? Então, quanto à arquitetura desses cromossomos, como eu falei, Professor, rapidinho, uma pergunta. Então, a heterocromatina ela não faz parte da condensação? ela está menos condensada. Por isso que ela é corada de forma diferente. Certo? Entendi. Se você analisar aqui, ó, olha essa imagem aí. Tá vendo que tem umas pontas soltas? Sim, sim. Então, é onde está a heterocromatina, tá? Ela é corada de uma forma diferente. Mas vamos lá. Aqui é a mesma imagem que eu mostrei anteriormente, tá? E aqui é só descrevendo o que eu falei para vocês, analisando a imagem. Então, aqui é um cariograma, como eu falei para vocês. Nós temos 23 pares. No par 23, aqui a gente tem um homem. Se fosse uma mulher, XX. Tranquilo? Sim. Uhum. Ok. Então, para a genética, a história de que a mulher veio da costela do homem não tem condições, porque o cromossomo X ele descende do Y, tá? Ele é miudinho ali, ó, pequenininho, tá vendo? Sim. Beleza? Então, não doer costela a ninguém. Então, ó, quanto núcleo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ô, professor, Oh, para ser considerado uma base nitrogenada, como seria? base nitrogenada, você Que o senhor não teria... falou da proteína, eu não sei, que eu não esqueci o nome, mas estava no outro slide. Uhum. A gente tem os nucleotídeos que vão estar junto com as bases, né? Os nucleotídeos são formatos de grupamento fosfato, uma pentose e a base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina e timina, certo? Uhum. Aí tem bases púricas e bases pirimídicas. Mas aí não esquenta a cabeça agora com isso não, porque a gente vai ter isso na aula de bioquímica, que eu vou falar sobre DNA para vocês. O que é Certo. DNA, o que é RNA, certo? Eu vou Uhum. falar de carboidrato, de proteína, de aminoácido, porque aí são termos que vão ser úteis para a gente mais para frente, tá bom? Tá certo. Ok. Não impeça que vocês estudem, logicamente que não, mas metam bronca. Então, vamos relembrar ribossomos, tá? Então, os ribossomos não são organelas, mas se considerar como organela, é a organela não membranosa, beleza? Lembra que a gente conversou sobre isso. Então, os ribossomos estão aderidos ao retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, né? Ou existem ribossomos livres pelo citoplasma, tá bom? Então, ó, esse ribossomo ele tem uma unidade maior em cima e uma unidade menor embaixo. Por exemplo, o ribossomo de uma bactéria, ele tem uma diferença no peso molecular em relação ao nosso ribossomo. Tanto é que os antibióticos se aproveitam disso para destruir os ribossomos bacterianos. Tranquilo? O Sim, sim. ribossomo é nada mais do que um aglomerado de RNAs ribossomais. Tá? RNAR, formando o ribossomo. Tá bom? Por isso que ele não é membranoso. Então, existem ribossomos livres e ribossomos ligados. Os livres, que estão livres pelo citoplasma, eles geralmente formam proteínas que vão funcionar na própria célula, tá? Diferente dos ribossomos ligados, que vão formar proteínas que geralmente vão ser secretadas ou que vão compor os lisossomos. Ok? Então, aqui analisando a imagem embaixo, ó, a gente tem a unidade maior do ribossomo e aqui embaixo a unidade menor. A unidade maior tem o sítio de ligação
onde trinca por trinca vai sendo interpretada, vai sendo traduzida, e o RNA transportador, tá vendo aqui? Ele vai trazer o aminoácido referente àquela trinca, tá? A gente vai falar de síntese proteica já já. Então, embaixo eu tenho o códon e tenho o anticódon. Então, eu tenho uma trinca embaixo, deixa eu ligar meu microfone aqui, ou a câmera. Então, eu tenho a trinca e eu tenho outra trinca em cima. Ó. Tenho a trinca que vem do RNA mensageiro, que é o códon. E aí ele lê, ó, por exemplo, tinha A, C. Aí ele vai ligar U, G. Esse G representa um aminoácido. O RNA transportador vai reconhecer isso e vai buscar o aminoácido. E aí ele vai lendo, ó, e formando essa cadeia de polipeptídeo, que é uma cadeia de aminoácidos, até que finalize a proteína. Certo? Ele vai lendo de trinca, 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 por Professor, trinca, por trinca. uma pergunta. Em relação a esses códons e, enfim, a combinação dessas trincas, qual organela exatamente recebe isso? Porque a secreção celular ela é feita pelo complexo de Golgi. Aí eu não entendi muito bem se são os ribossomos que fazem esse processo ou se faz... Não entendi muito bem exatamente como funciona. Vamos ver essa parte de retículo, que aí você vai entender melhor isso, tá bom? Só um minutinho. Então, ó, nós temos o retículo não granuloso e o retículo granuloso, tá? O não granuloso ou liso, ele não possui ribossomos, ele está aqui no cantinho. Logo, ele não participa da síntese proteica. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Quais as funções? Tem várias funções, várias funções. Por exemplo, síntese de lipídios, compondo hormônios sexuais. Oi? Absorve o álcool. Exatamente. Então, o metabolismo de carboidratos, ele ajuda no processo de glicólise, por exemplo. Desintoxicação de drogas e venenos nas células hepáticas. Então, na célula do fígado, existem muitas organelas dessas no interior das células. E quanto mais você bebe, por exemplo, mais a célula responde produzindo mais dessa organela. E aí você fica mais tolerante ao álcool, por exemplo. Tolerante a drogas, tolerante a algumas toxinas. Isso é um pouco ruim, porque agride mais ainda o corpo, tá? Então, precisa beber mais, beber mais, beber mais, beber mais, beber mais, para ter aquele efeito mais prolongado. Nas células musculares, esse retículo, ele recebe outro nome. Se quiser anotar, é o retículo sarcoplasmático. A função dele é trabalhar como cisternas, armazenando cálcio para que ocorra a contração muscular. Ok? A gente vai estudar isso mais na frente? Ou Quando eu não? falar de tecido muscular, eu falo de novo. É bom anotar. Então, o retículo sarcoplasmático é o mesmo que o retículo não granuloso e está presente nas células musculares para armazenar cálcio, tá bom? Ou seja, de acordo com o tecido, essa organela tem função diferente. O retículo granuloso ou rugoso é chamado assim porque tem ribossomos, que são esses granulozinhos que vão estar aqui. O ribossomo, ele sintetiza a proteína junto ao retículo endoplasmático granuloso, que vai envesicular, vai colocar essas proteínas formadas em vesículas e destinar elas ao complexo de Golgi. Entendeu agora, Júlia? Acho que foi Júlia que perguntou naquela hora. Entendi. Então, o ribossomo traduz, né? Caminha essa proteína para o retículo e o retículo encaminha para o complexo de Golgi. Certo? Show. Vamos falar um pouquinho dessa síntese proteica com mais profundidade. Eu sei que a gente conversou um pouquinho na aula passada, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho o DNA, né? Então, no gene de interesse, eu faço uma bolha de transcrição. Então, o RNA transportador,
ele vai ler as trincas, ó, C, então coloca um G, T, coloca um A, C, coloca G, C, coloca G, G com C, C com G, A com U. Por que U? Porque eu estou formando um RNA mensageiro. Quando eu copio esse meu gene, né, formando o meu RNA mensageiro, na verdade, eu estou formando um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro sofre um corte e um colar, que a gente chama de splicing, e agora tem o RNA mensageiro montado. E aí ele sai do núcleo da célula e vai para o citoplasma. E aí os ribossomos se aderem a ele para fazer o processo de tradução. Então, de trinca a trinca, ele vai colocando nucleotídeos complementares e adicionando os aminoácidos. E aí eles vão encadeando esses aminoácidos, formando o que a gente conhece como proteína. Beleza? Essa é a síntese proteica. Ok. Massa. A gente poderia falar a aula inteira sobre síntese de proteína, tá, pessoal? Mas para Enem, eu acho que é uma coisa que a gente estaria perdendo um pouco de tempo. Mas eu pretendo voltar em síntese proteica mais para frente e dar todas as enzimas responsáveis pelo processo, que acontece nas minúcias, para que a gente tenha uma conversa bem aprofundada sobre isso. Beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, então ele vai ligar aqui, ó, a trinca, coloca o aminoácido, passa para a próxima, lê a trinca, coloca o aminoácido. E assim ele vai, ó, ao RNA transportador, trazendo outro anticódon com o aminoácido, ó. E assim ele vai traduzindo toda a fita de RNA mensageiro. Lembrando que nós temos sequências de start, que é a metionina, tá aqui a metionina bonitona, AUG, lembra? AUG start, começou. Sempre começa com metionina. Mas não é toda proteína que vai ter metionina como seu primeiro aminoácido, hein? Porque ela sofreu a metilação, que é a retirada dessa metionina, e aí ficou o aminoácido pronto. É como se ali fosse a guia, né? Ou seja, a sequência inicial. E temos as sequências finais, que são de stop. Então, sempre vai terminar com UAA, ou UAG, ou UGA. Essas três trincas terminam a leitura do RNA mensageiro. E aí diz assim, ó, a proteína agora está pronta. Beleza? Pode Tá, acontecer Lucas, e erros nesse processo? como Pode. se começa? Como se começa? Eu não entendi. Começa com A, U, G. Quando ele reconhece a sequência A, U, G, ele entende que é para começar a tradução. Então, o ribossomo se encaixa ali, coloca a metionina, que é o aminoácido, ó, assim, olha para cá, coloca a metionina e depois ela segue fazendo o resto da tradução, lendo trinca por trinca, trinca por trinca, trinca por trinca, trinca por trinca, tá? E aí, quando ela encontra no Professor, eu final, juro por Deus que eu não entendi isso ainda. Essa tabela aí, desde a aula passada. tá, vamos lá. Vamos supor que tu tem assim, na tua fita de RNA mensageiro, U, certo? E um G. A, U, G é o códon para que eu me ligue ao meu anticódon. Então, ligando aqui, ó, A com U, né? U com A e G com C. Beleza? Essa sequência sinal aqui de A, U, G, eu trago a metionina, que é o aminoácido. Eita, bexiga. Deixa eu ligar minha mesinha aqui. Tentar ligar ela. Rapidão. Jogo rápido.
Professor, quantas trincas tem o código genético? O código genético depende do tamanho da proteína. Cada proteína tem um tamanho de RNA mensageiro diferente. Certo? Certo. Agora fui. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. A gente tem lá o DNA, certo? Minha fitinha de DNA. Então, eu tenho o meu gene de interesse. A partir desse gene de interesse, meu DNA, a partir do gene de interesse, eu formo minha fita de RNA mensageiro. Até aí, tudo bem? Só Meu que Deus, meu celular descarregou. essa Meu fita de Deus. RNA mensageiro, ela é muito grande. Ela é muito grande, certo? Ela é chamada de pré-RNA mensageiro. Então, são feitos alguns cortes nesse RNA mensageiro, que é chamado de splicing. E aí tem zonas de interesse e zonas que não têm interesse, tá? E aí, quando depois desse corte, eu formo minha fita de RNA. RNA mensageiro. Ela vai sair do núcleo da célula e vai para o citoplasma. Então, tá aqui o meu RNA mensageiro. Nesse RNA, eu vou ter as sequências. Vamos lá. A primeira sequência é A, U, G. A, U, G. Eu coloco que aminoácido? Ó, A, quer dizer que é essa coluna aqui. Todo mundo acompanhando? Show. Sim. U, Sim. quer dizer que é essa coluna, beleza? E G, quer dizer que é essa linha de cá. Então, é a metionina, ó, o met aí. Então, quando o ribossomo ele chegar nesta, tá parecendo uma coxinha, né? Quando ele chegar nessa trinca A, U, G, ele vai adicionar o aminoácido metionina. Ô, Henrique, tu tá escrevendo aonde? Não dá pra ver, não. Ninguém tá vendo? Não, Dá eu tô pra só vendo. enxergar. Eu tô Eu vendo tô por vendo, acho aqui. que é Eu por tô causa vendo. Acho que é a tua Oxe, internet. foi? Minha internet tá boa aqui, o negócio Vira a aqui. tela do celular, vira a tela do Sim, celular. tava tipo no Zoom aqui, tá bom. Oxi, meu Deus. Então, ó, ele vai para a próxima trinca. Vamos ver um aqui, sei lá, A, vamos botar aqui, G, G, ó, G, então quer dizer que é lisina. Aí, ele, quando chegar aqui, ó, ele vai adicionar outro aminoácido aqui, que é a lisina. E assim ele vai, ó, traduzindo de trinca por trinca e colocando os aminoácidos referente a essa tabelinha aí. Ô, professor, e Oi, quem daria essas trincas? como é que é? Como é que, tipo, o senhor escreveu as trincas aí para descobrir o aminoácido? Aham. Quem daria essas trincas pra gente? O DNA. No DNA, no gene, vai ter assim, por exemplo, A ligando com T, C com G, G com C, T com A. Bem gigante. Aí a gente vai quebrar essas pontes de hidrogênio e vai copiar esse gene. Ó, vou colocar de outra cor aqui, vou colocar de azul. Então, ó, T liga com quem? Com A. G liga com C, C liga com G, A liga com U. E assim eu vou copiando esse gene. Quando eu copiar ele inteiro, eu tenho meu pré-RNA mensageiro. Entendeu agora? Esses nucleotídeos estão no DNA. Os genes são formados dessas letrinhas, que elas se intercalam e se repetem milhões de vezes. Tô Entendeu? ligada, tô ligada. Uhum, Verdade. de verdade. Tu vai dar uma aula sobre aminoácidos? Vou, aminoácido, proteína, carboidrato, lipídio, DNA, RNA. Não, isso não. Esse negócio do A, C, T e tal.
sim, quando eu for dar aula de DNA, eu vou falar disso de novo. Tá certo. Beleza? Mas é fácil, ó. Sempre o A... Assim, eu sei isso, entendeu? Só Aham. que eu estudei ano passado isso. Eu Tá. não lembro de nada. Beleza. Então, o A sempre liga com o T. E o C sempre liga com o G. Não tem erro. Só que quando eu formo o RNA, o T é substituído por U, que é uracila. Pronto, acabou-se. É isso. Certo? A liga com T, C liga com G. No caso de RNA, em vez de ter T de timina, tem U de uracila. Fim de papo. Tranquilo? Uhum. Próxima organela é o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi, o complexo de Golgi, tem função de recebimento, classificação, remessa e a manufatura das nossas proteínas. Ou seja, ele vai pegar essas proteínas, vai modificar quando necessário, vai empacotar quando necessário e dar o destino delas. Então, as células secretoras, então, qualquer célula que secretar qualquer coisa, saliva, suor, lágrimas, hormônios, enfim, qualquer célula que secretar alguma coisa, ela tem um aparelho de Golgi bem desenvolvido. Então, as células glandulares, por exemplo, as células secretoras, têm muito complexo de Golgi no seu interior. Certo? Então, o retículo, junto com o ribossomo, produz a proteína e o aparelho de Golgi dá destino a ela quando necessário e no momento necessário. Então, aqui, ó, o núcleo da célula, o retículo e aqui o complexo de Golgi. Então, ó, DNA para RNA, o RNA é traduzido, formado proteínas, e essas proteínas vão para o complexo de Golgi para serem eliminadas, né, serem secretadas, na verdade, para um ambiente externo ou permanecerem na célula. Certo? Uhum. Então, o complexo de Golgi ainda tem a capacidade de formar uma organela chamada de lisossomo. O lisossomo está relacionado à digestão intracelular. Mas tem outra coisinha. As nossas células, meninos, ao serem transformadas num espermatozoide bonitinho lá, o complexo de Golgi, ele se transforma num chapeuzinho que o espermatozoide tem aqui em cima. Ah, é verdade, isso é muito massa. Esse chapeuzinho é chamado de acrossomo, que está cheio de enzimas digestivas que vão ajudar a perfurar a parede do óvulo. Então, no processo de espermatogênese, o complexo de Golgi se transforma num acrossomo. Certo? Uhum. Tranquilo, pessoal? Sim, Sim, sim. deu pra entender. Tranquilo. Eu tenho uma célula dessa aqui em casa, que meu professor passou. Vou Ah, fazer. legal. Com massinha de modelar e a base era de cera de vela. Que massa. Então, a organela formada a partir do complexo de Golgi é o lisossomo. Então, o lisossomo é responsável pela digestão intracelular. Ele vai ter o papel de hidrolisar, de quebrar moléculas alimentares que entraram por fagocitose ou por pinocitose, ou por degradar, destruir agentes estranhos. Além da digestão, o lisossomo também pode fazer o processo de autofagia. Já ouviram falar? Minha letra é feia, viu, velho? O que é a autofagia? É digerir, se alimentar de você mesmo. Como assim? Você tem lá uma organela velhinha, por exemplo, uma mitocôndria, que não tem mais serventia aquela organela, seu lisossomo vai lá e destrói aquela organela, para vir uma nova no lugar. Certo? Isso é um exemplo de autofagia. Pode falar. E a heterofagia, professor? É quando você digere coisas diferentes que não são do seu corpo. Tá? Show. Então, aqui, por exemplo, Professor. quando entra uma partícula estranha, uma bactéria, Ah, tá. tá? Entendi. A hétero não é diferente? Então, o que é que acontece? Ó,
Aqui, por exemplo, ó, um material por pinocitose, então um pinossomo. Aqui por fagocitose, um fagossomo. Aí eles se aderem ao lisossomo, né? E formam o lisossomo secundário ou vacúolo digestivo. Aqui, ó, nessa região. Tá? Então, o lisossomo primário se fusiona a essas partículas. Ou, se for uma autofagia, ó, organela velhinha, uma mitocôndria, e aí vem lá e destrói ela. Beleza, pessoal? Aqui, ó, nessa imagem, tem exatamente o que está acontecendo na fagocitose. Então, ó, vacúolo alimentar, o lisossomo se fusiona a ele, forma um vacúolo digestivo, e aí vai digerir essa partícula. Então, primeiro, o lisossomo contém enzimas hidrolíticas ativas. Segundo, o lisossomo se fusiona com o vacúolo alimentar. E, em terceiro, as enzimas hidrolíticas digerem a partícula de alimento. Aqui, ó, por exemplo, a autofagia. Então, a mitocôndria, né, junto ao peroxissomo, né, a gente vai falar do peroxissomo já já, vai se aderir ao lisossomo, então o lisossomo se fusiona à vesícula de organela danificada e as enzimas hidrolíticas vão digerir essa organela, tá? Beleza, pessoal? Sim. Beleza. Professor, uma pergunta. A catalase, ela só tem no peroxissomo ou tem nos lisossomos? E qual que é a função específica dela? Porque eu não entendi ainda. Uhum. Então, ela vai funcionar essencialmente no peroxissomo, tá? E a função dela é de quebra, ok? Então, ela está presente tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Ok, pessoal? E ela vai Show. utilizar basicamente o hidrogênio para fazer o processo. Certo? Certo. Mas vamos lá. Quanto ao lisossomo, todo mundo entendeu? Sim. Entendi. Belezinha. Sim, sim. Vamos para vacúolo. Então, o vacúolo... Eita, a hora, né? 7 horas eu libero vocês, tá? Nem se preocupem. Eu sei quanto é cansativo ficar na frente dessa tela aí. Mas vamos lá. Então, o vacúolo são estruturas celulares muito abundantes nas células vegetais. Nossas células têm também, tá? Por exemplo, uma célula de gordura. Quem sabe me dizer o nome da célula de gordura? Eita, fé, eu esqueci agora. Ah, eu sei, mas eu esqueci também. Adipócito. Isso. Adi de adiposo e ósseo de célula. Então, nosso adipócito também tem um vacúolo Tá, bem fé. grande, tá? Mas ele é mais comum nas células vegetais. Então, seu conteúdo é fluido e armazenam produtos de nutrição ou de excreção, podendo conter enzimas lisossômicas em seu interior. Então, depende da célula, depende do organismo. Então, ele tem ou função de armazenamento de produto nutritivo ou de excreção. Então, nós Na temos, célula animal, ele está presente ou não? como eu falei, na célula de gordura, por exemplo, ele está presente, Uhum. certo? Tranquilo? Então, o vacúolo alimentar armazena o quê? Alimento, não é isso? Uhum. Isso. Vacúolo alimentar. Não sabia, eu não pensei nisso, não. O vacúolo contrátil, principalmente nos organismos de protozoários, eles são importantes para ejetar água e ajudar na locomoção. E o vacúolo central, quem sabe? Não sei. Não sei, não sei. Ele é importantíssimo para o crescimento celular das células vegetais. Então, se origina a partir da fusão de vários vacúolos menores e neles geralmente vai ter armazenamento de água e seiva e ajudam na produção e desenvolvimento da célula, né?
Ah, legal. Certo, entendi. Belezinha? Tranquilo. Beleza. Mitocôndria. Vamos lá. A mitocôndria é uma organela todas, ela junto com o ribossomo são as mais pedidas em prova. É ribossomo em mitocôndria, é o que mais cai, velho. Então, a mitocôndria é responsável pelo quê? Pelo Respiração energia celular. celular, a fabricação de ATP. Eu acho que é respiração celular. Exatamente. Então, a finalidade dele é justamente produzir energia, respiração celular, tá? É nossa usina de força, né? Vamos dizer assim, tá? Então, nossa mitocôndria é muito massa de se estudar, porque ela tem várias peculiaridades, tá? Por exemplo, ela tem uma membrana lipoproteica, parece muito uma célulazinha. Ela tem seu próprio DNA, seu próprio RNA e seus próprios ribossomos. Ok? Uhum. Ok. Ok. Isso leva a crer o quê? O que é que a gente pode levar de conclusão se ele tem DNA, RNA e ribossomos? Que é autossuficiente. Que produz suas próprias proteínas. Minas. Isso. Isso. É, Eita, tá sabendo. povo! Então, ela tem DNA, RNA e ribossomos. Ela produz suas próprias proteínas, galera. Então ela é autótrofa, né? Como é o nome, Henrique? Não, não, não. Isso aí tem a ver com a nutrição, né? Ah, sim. Tá bom? Então, cuidado com isso. Ela produz suas próprias proteínas. Certo. Então, ó, o DNA dela é próprio, só que, galerinha, ele é materno. O que quer dizer isso? Que herda da Isso me mãe. lembrou uma questão, isso me lembrou Que uma é questão. várias questões caem isso, várias. No Enem já deve cair umas 2 vezes. Por que ele é materno? Porque o espermatozoide, quando ele penetra no óvulo, suas mitocôndrias não vão entrar no óvulo. Ele só coloca literalmente a cabecinha. Ele botou a cabecinha, já fecundou. Então, as mitocôndrias do espermatozoide elas não vão entrar no óvulo. Então, nossas mitocôndrias são idênticas às mitocôndrias da nossa mãe, que é idêntica à mitocôndria da nossa avó materna, da nossa bisavó materna, e por aí vai. Certo? Uhum. Show de Então, bola. o DNA é exclusivamente materno. Galera, nós temos o DNA no núcleo, que é papai e mamãe, certo? Do DNA que está lá no núcleo, é gigantesco. E nós temos o DNA menorzinho que está dentro da mitocôndria, certo? Eu não sei se vocês viram uma notícia ano passado que falava que uma criança tinha 3 DNAs diferentes. Vocês viram? Não vi, não. Sim, sim. O que é que aconteceu? A mãe tinha uma doença genética ligada ao DNA mitocondrial. Se a doença genética era do DNA mitocondrial, aquela criança dela ia nascer com a doença também, concorda? Sim. Então, pegaram o Sim. óvulo de uma doadora com as suas mitocôndrias e inseriram nesse óvulo o núcleo fecundado. Então, a criança tem o DNA do pai e da mãe no núcleo, os 2 DNAs, e o DNA mitocondrial da doadora. Aquela criança não tem 3 DNAs, ela tem 2 DNAs para sua característica, a sua expressividade gênica. Mas o DNA mitocondrial era da doadora, mas não tem nenhuma influência sobre suas características. A chamada para não ser assim, 3 DNAs numa pessoa só. Peraí, pô, que bagunça é essa, né? E que diferença isso causa no corpo da pessoa? De característica genética nenhuma, cara. Tipo, cabelo, olho, não tem nada. É só atividade metabólica, só funcionamento energético, certo? Só... Entendi. Então, os ribossomos são próprios, então ela faz suas próprias proteínas e ela se autoduplica, ela se reproduz sozinha sem precisar que a célula se reproduza.
Então, a mitocôndria é muito louca. Graças a isso, a essas Peraí. características... Oi. Ela se reproduz como assim? Ela se autoduplica. Você tem uma mitocôndria e, a partir dessa, você gera outras duas. Mas em outras células, né? Ou na Não, mesma célula? dentro da mesma célula. Ah, não é só uma mitocôndria, não? Não. Ah, Uma não. célula Então, muscular só... pode ter 1000 mitocôndrias numa única célula. Tá certo. Está relacionada ao metabolismo daquela célula. Quanto mais energia a célula gasta, Mais mitocôndria. mais mitocôndria ela tem. Certo? Vamos lá. Então, graças a essas características, DNA próprio, RNA próprio, o próprio ribossoma, se duplica sozinha, existe uma teoria chamada de endossimbiose, que falava que as primeiras células eucariontes não tinham mitocôndrias, certo? E essa organela aparece pela primeira vez nessas células eucariontes, graças ao englobamento de um organismo que vivia no ambiente, que parecia muito com um procarionte. E esse era a mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria, em estrutura, ela parece uma bactéria. E aí, as células primitivas eucariontes englobaram essa mitocôndria e passou a ajudar essa mitocôndria, dando o alimento necessário para que ela produzisse energia para a célula. Isso é chamado de endossimbiose. Então, é obrigatório viverem juntos. É uma relação ecológica, né? Essa mesma teoria também explica o aparecimento dos cloroplastos nas células vegetais. O cloroplasto também tem seu próprio DNA, seu próprio RNA, tem seus próprios ribossomos, ok? Massa. Então, é uma teoria, tá? Ninguém nunca viu isso acontecer. Mas é a teoria que melhor explica o surgimento da mitocôndria, porque ela é uma organela diferenciada, né? Então, se Como é, liga. Henrique? Repita aí, por favor. A célula como primitiva, ó, a célula primitiva, ela não tinha mitocôndrias. A mitocôndria é um organismo que vivia à parte no ambiente, aqui, ó. Oi, tô passeando no ambiente. Só que ela era sensível, não conseguia adquirir o alimento que ela precisava, e a célula eucarionte precisava gastar muita energia para produzir energia. Então, rolou um match, né, no Tinder, e aí essa mitocôndria, ela veio para dentro da nossa célula eucarionte. A célula fornece o que a mitocôndria precisa, e a mitocôndria responde produzindo ATP. Beleza? Isso é a teoria da endossimbiose. Endo de dentro e simbiose de ter que viver junto obrigatoriamente. Ok? Certo. Ok. Para finalizar por hoje, o cloroplasto, tá? É uma organela que também se explica pela teoria da endossimbiose, tá? Ela está presente nas células vegetais e das algas e é responsável pela fotossíntese, ok? Então, ela tem aqui seus próprios ribossomos, existe aqui, ó, o DNA próprio, existem os tilacoides, que são essas moedinhas, tá? E a grana, que é esse conjunto de tilacoides, que é onde vai acontecer a fotossíntese, junto com o tilacoide. Existem duas membranas, tá? Interna e externa, e existe o estroma, que é esse material gelatinoso que está aqui dentro. Essa é a anatomia de um cloroplasto. Aí eu separei um textinho para a gente poder discutir aqui. Então, o cloroplasto é um membro especializado de uma família de organelas de plantas intimamente relacionada e chamada de plastídio, tá? Então, o nome cloroplasto, eu já falo do verde, mas o certo seria só plastídeos, tá? Então, um tipo de plastídeo, por exemplo, que não só o cloroplasto, é o amiloplasto, que é uma organela incolor, ó, não tem a cor verde, graças à clorofila, e armazena amido ou amilose. Particularmente ela aparece nas raízes e bulbos, tá? Já o cloroplasto está presente em estruturas verdes, dependendo da planta, pode ser na folha ou no caule. E outro plastídio é o cromoplasto, que tem pigmentos de cores variadas que dão a cor laranja, amarela às frutas e flores, presente nos vegetais. Todo mundo entendeu?
Massa. Uhum. Na aula de bioquímica, eu vou falar de respiração celular, da mitocôndria, vou falar de fotossíntese e por aí vai. Tranquilo, pessoal, até então? Tranquilo. Uhum. Pronto. Hoje já foi muito cacete de informação. Eu vou dar uma parada por aqui em peroxissomos. Aí na próxima aula a gente vai ver peroxissomos, vai ver citoesqueleto e vamos fazer exercício sobre citologia. Certo? Combinado? Tá certo. Uhum. Todo mundo confortável, todo mundo tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Ok. Eu tô de boa. Gostaram da aula? Tranquilo. Foi Sim, massa. sim. Beleza.